paz, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui mais uma vez para convidar você para meditar comigo alguns minutinhos da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de contar um pequeno testemunho, o que aconteceu na minha vida, o que Deus fez na minha vida, quando Ele me chamou, né? Como que foi o meu chamado, quando Deus Ele me resgatou. E o Senhor tem me incomodado para contar esse testemunho. Eu vou estar contando para fortalecer a tua vida. Você que está desanimado, pensando em parar, o Senhor quer te resgatar novamente a tua força, renovar você em nome de Jesus. Amém? Antes eu quero te pedir, você que ainda não é inscrito nesse canal, e que você, se você gostar, você se inscreva, ativa o sininho para receber em casa as notificações sempre de um louvor, uma pregação, uma pequena palavra de fortalecimento, né? Para a sua alma, para a tua vida. E que você compartilhe com quem você acha que precisa de ser abençoado por Deus também, amém? Hoje eu vou ler ali um versículo em Isaías 55, 6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vou falar para você como que foi, como que aconteceu, quando Deus Ele me chamou. Quando eu nasci, os meus pais já eram evangélicos, já serviam a Deus na Igreja Assembleia de Deus, né? E eu já nasci então num berço evangélico, mas não quer dizer que por meus pais serem evangélicos, que eu já era também. Eu fui ser mesmo assim, ter um compromisso com Deus a partir do momento que Deus Ele me chamou. Quando fui ficando adolescente, eu não queria estar acompanhando a minha mãe para a igreja, não queria, coisas de adolescente, não queria estar ali, não queria estar acompanhando ela, às vezes ela ficava brava comigo e eu às vezes não queria ir adorar a Deus ali na igreja, no templo. Mas enfim, passou-se o tempo, eu tive o meu filho, né? E eu estava indo ali para o Rio de Janeiro, eu deveria ter na época 20 anos, 21 anos por aí assim. E eu fui no Rio e estava retornando para casa ali, não sei se você conhece, você que vai ouvir esse testemunho agora. Ali num local chamado ali, numa rua chamada Trevo das Margaridas ali. Eu me lembro disso muito bem, aonde o carro ele quebrou a barra de direção naquele momento. E sabe quando o carro ele quebra a barra de direção, ele perde totalmente a direção. Você guia o volante, mas não adianta, ele não tem mais controle. Você não tem controle mais daquele carro, ele perde totalmente o controle. E ali ele desceu, saiu daquela rua, né, e desceu assim uma outra rua, tinha assim tipo uma descida, sabe? E saía em outra rua e atravessava e entrou num poço, assim, tipo, tinha uma árvore enorme, ele se desviou daquela árvore, atravessou aquela rua e entrou naquele posto de gasolina e começou a rodar, mas rodava muito assim, sabe? E eu não estava no volante, né? Era uma outra pessoa e eu estava com meu filho, ele ainda era bem pequeno, ele tinha 1 ano e 4 meses. Eu estava com ele ali no carro e eu sentei com ele atrás, ele estava deitado no meu colo e eu comecei a gritar desesperadamente: Senhor, me socorre, Senhor, me socorre, socorre, Senhor, mas gritava desesperadamente mesmo, sabe? E aquele carro rodava sem parar, assim, até que ele parou. E ali, meus irmãos, eu falo para vocês, eu tive Deus, ele
me deu uma visão de algo que descia do céu, assim, tipo uma cachoeira. Imagine aí agora uma cachoeira bem grande, assim, descendo. Aquela cachoeira, aquela água descendo. Eu tive uma visão mais ou menos parecida. E tinha um montão de coisinhas, assim, que parece que brilhava ali, sabe? Descia lá do céu e parava lá no chão, assim. Aquela coisa muito linda. E eu chorava naquele momento, quando aquele carro ele parou, eu chorava, não era por medo nem nada, era por causa daquela visão que Deus ele estava me dando. E aquela visão ali foi um livramento que Deus estava me dando ali. Sabe por que eu falo para você que foi um livramento? Porque dali nós fomos para casa e isso aconteceu num domingo. Quando foi na terça-feira, eu fui na igreja. No domingo mesmo à noite eu liguei para o pastor e eu falei que eu queria voltar para Jesus, acertar minha vida com Deus, que Deus tinha me dado um grande livramento. E aí, na terça-feira tinha culto ali. Eu já tinha chegado, já era domingo bem tarde. E na terça-feira eu já tinha culto para. Já me programei para ir no culto ali na terça. E nisso o mecânico avaliou o carro e ele falou que de qualquer maneira iria acontecer aquele acidente. E que se tivesse chegado a acontecer um pouquinho mais à frente, o carro ele teria caído na Serra das Araras. Para quem conhece a Serra das Araras ali no Rio, descendo ali para o Rio, ele realmente ia cair, ele ia fazer assim, ele ia direto lá para a Serra das Araras, aonde ele ia cair naquela ribanceira ali e pronto, né? Não teria mais jeito. E eu não estava na presença de Deus. E eu fui na terça-feira, eu fui na igreja, dobrei os meus joelhos lá na frente, voltei. Não dizer que eu voltei, porque eu considero que aí sim, foi daí que eu aceitei Jesus verdadeiramente na minha vida, sabe? Foi a partir desse dia que ele entrou no meu coração e que ele mudou a minha vida. E quando foi naquela semana que eu aceitei Jesus, que eu dobrei os meus joelhos chorando, eu estava no meu quarto, né, dormindo. Só que, sabe, imagina aquela noite que você tem, que você vira para lá, vira para cá, uma noite super agitada, ao qual você não consegue dormir, mas também você não levanta, você fica ali, sabe? Vira para lá, para cá e tal, aquela agonia durante a noite, e a meia-noite foi assim. E quando amanheceu o dia, meus irmãos, assim, eu estava deitada na minha cama, a janela ficava atrás, aqui, minha cama, e eu estava assim, claro, o quarto. E quando eu abri os meus olhos, assim, eu estava deitada, tinha tido uma noite muito horrível, uma noite péssima, agitada, e eu estava deitada assim. Aí quando eu abri os meus olhos, quando eu acredito que eu devo ter conseguido dormir de madrugada, pela manhã já consegui tirar um cochilo, foi quando eu abri os olhos, assim, no piscar de olhos, que eu fiz assim, só pisquei os meus olhos, tinha na minha frente, eu falo pra você, um homem. Mas foi no piscar de olhos, foi muito rápido, eu abri o olho, fechei, ele sumiu. Tinha um homem na frente da minha cama, muito forte, mas muito forte mesmo, muito musculoso, e ele usava aqui no meio do peito dele um negócio tipo de couro, um transpassado preto, e a sobrancelha dele era tão negra, tão assim, era uma coisa, parece que ele pegou um lápis, um carvão assim, e ele passou na sobrancelha. Ele tinha um negocinho que assim, também como que ele tivesse passado, igual tava na sobrancelha aqui, tipo um bigodinho bem aqui assim, dois assim. E ele era muito forte, ele tava o rosto dele
É como que ele tivesse muito suado, como que ele tivesse vindo de um lugar muito quente. E ele era avermelhado, um tom avermelhado a pele dele. E ele carregava nas suas mãos um garfo preto, um garfo enorme. E ele ficava dessa forma, com aquela posição assim, bem assim, né? Com aquele garfão na mão. Mas uma coisa horrível de se ver, uma imagem assim horrível de se ver. E ele desapareceu. Agora eu falo para vocês, a noite agitadíssima que eu tive foi esse mal, sabe por quê? Porque no dia que aconteceu o acidente comigo, como eu não estava na presença de Deus, não estava servindo a Deus, se Deus tivesse permitido que eu tivesse caído na Serra das Araras, quem tinha me buscado ali nos ares quando o carro ia explodir, caiu naquela ribanceira, era Ele. Mas Deus me deu um grande livramento através aquele negócio lindo, aquela visão linda, tipo uma cachoeira, todas aquelas coisinhas brilhando que eu via do céu. Era o livramento que Deus estava me dando. Então, o que Deus me revelou através dessas duas visões é que se eu tivesse partido naquele dia, quem tinha me buscado era aquele mal, que aquilo era uma coisa ruim, uma coisa do inferno. Mas que Deus me deu um livramento e Deus me mostrou o quê? Que existe apenas dois caminhos. Um é o céu e o outro caminho é o inferno. E Deus me deu mais uma chance de vida. Ele me mostrou que existe somente dois, o céu e o inferno, que eu escolheria o céu. A partir daquele dia que Deus me deu aquele livramento de acidente, aquele demônio, aquele mal, ele se sentiu raiva, ele se sentiu, porque ele perdeu uma alma, porque é por isso que ele foi lá, por isso que ele estava nervoso, porque ele perdeu uma alma, porque Deus me resgatou. E Deus, ele quer resgatar você também. Você que talvez pensou em parar, falou, não vou mais adorar a Deus, não vou mais para a igreja, porque eu não estou mais aguentando, porque quero desistir. Então, olha, eu quero dizer para você, não desista. Não desista de lutar. Não desista, porque a sua recompensa será muito maior. Você pode passar a luta aqui, tudo. Nós não ficamos livres disso. O Senhor disse que não estamos livres disso, que no mundo nós padeceremos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu. O Senhor, Ele venceu por nós. Então tenha bom ânimo, que Deus, Ele vai te resgatar desse sofrimento, Deus vai te dar vitória. Passe por isso como um vencedor, em nome de Jesus, mas não desista. Não desista dos caminhos do Senhor, não desista de estar na presença do Senhor. Se você estiver afastado, volte para os caminhos do Senhor, volte para a presença do Senhor. Ele quer te resgatar. Jesus, Ele te ama, Ele veio para te dar vida e Ele veio para te dar vida com abundância. Então, em nome de Jesus, enquanto ainda é tempo, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.